vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, o versículo 32. Dois discípulos dirigiam-se para Emaús e Jesus, ressuscitado, foi ao seu encontro, caminhou com eles e conversou com eles. E no fim dessa conversa, quando Jesus já se tinha ausentado, no versículo 32 nós lemos assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração. Está frio, sentimos frio, chegámos-nos a uma lareira acesa, a madeira crepita, as chamas dançam e as brasas estão incandescentes e nós ficamos reconfortados. Mas se aquela lareira falasse, diria uma coisa: se o teu coração está frio, não é o meu calor que vai aquecê-lo. Não sei qual era a época do ano, estes dois discípulos tinham o seu coração frio, mas Jesus fez arder o coração deles. Porque é que eles tinham o seu coração frio? Sem entrarmos em grandes pormenores, eles estavam tristes, estavam desapontados, havia mágoa também. Mágoa em relação ao próprio Jesus. Frustrados, tinham uma grande expectativa que não se concretizou. Onde é que nós já vimos esta história? Quantos de nós já não tivemos o nosso coração arrefecido pelos mesmos motivos? Fizemos orações que não foram respondidas, pelo menos não como nós tínhamos ansiado. Os nossos sonhos não se concretizaram. Os outros falharam. E nós que fizemos promessas a nós próprios também falhamos. E aquecemos-nos a uma lareira, o nosso corpo pode ficar mais quente, mas continuamos com o coração frio. Estes dois discípulos, eles dizem-nos a razão dessa tristeza, desta frieza de alma. Coração não me refiro ao órgão em si, refiro-me à sede dos nossos sentimentos, refiro-me à nossa personalidade, ao nosso verdadeiro eu, e aquilo que nós somos. Eles, a certa altura, quando falavam com Jesus, diziam: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que ele faleceu. Eles tinham uma expectativa. Era uma expectativa que tinha solidez bíblica, mas estava descontextualizada no tempo. Aquilo que eles pensavam que iria acontecer, vai acontecer, mas não era para acontecer naquela altura. Há quem despreze o conhecimento da Bíblia, ou quem não lhe dê o devido apreço. Mas há um versículo na Bíblia em que Deus diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Tantos erros que nós cometemos e vemos outros também a cometerem. Por esta razão, eles tinham uma expectativa da qual os profetas tinham falado, em que a nação de Israel seria a cabeça das nações, em que o seu Messias iria reinar a partir da cidade do grande rei, como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E eles, olhando para Jesus, vendo os seus milagres, eles pensaram: é este aquilo que os profetas tinham falado. E era e é esse que os profetas tinham falado. Mas não era altura para remir Israel, porque o próprio Jesus, quando fala com eles falam dizendo: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória,
o apóstolo Pedro fala acerca dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Primeiro a cruz, depois o trono. Primeiro a dor, o sofrimento, depois a glória. E eles inverteram este estado de coisas. E eles pensaram que Jesus iria reinar com poder e grande glória e que a cruz era uma coisa estranha para eles. Mesmo quando Jesus avisou-os várias vezes, dizendo: convém que eu vá a Jerusalém e padeça muito, e sofra e morra, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Eles nunca se concentraram nisto. Tinham uma expectativa, que Ele vai reinar. E Ele um dia vai reinar. E Ele voltará à terra, com poder e grande glória. E vai se assentar no seu trono de glória, na cidade de Jerusalém. E Israel será a cabeça das nações, e não a cauda. Mas não era naquele tempo, será ainda num tempo futuro. Daí a importância do conhecimento da palavra de Deus. Os corações deles aqueceram, melhor direi. Não ardiam os nossos corações. E o que é que o Senhor Jesus usou para esta mudança? Corações tristes, corações desapontados, frustrados, zangados. E agora, o seu coração ardia. A razão, eles mesmos dizem, Ele nos expôs as Escrituras. E quando nós temos o nosso coração aberto para a voz de Deus, que se manifesta através da sua palavra, quando nós dizemos: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus e escutamos a voz de Deus, o nosso coração pode estar frio, duro. Mas há um versículo na Bíblia que diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. O nosso coração pode estar endurecido pelas desilusões, pelos desapontamentos, pela vida difícil, endurecido até com a nossa incredulidade. Mas a palavra de Deus tem poder para amolecer um coração endurecido e para aquecer um coração frio. Amém? E o que é que Jesus falou àqueles 2 discípulos que estavam assim tristes? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus falou-lhes acerca daquilo que as Escrituras falavam acerca dele próprio. Há quem nos acuse, e é verdade. Por vezes acusam-nos mentindo, mas esta acusação é uma acusação saudável e que nos dá alegria, que nos dá prazer. Dizem que nós somos cristocêntricos, isto é, que nós só falamos acerca de Cristo. Aqui há muitos anos atrás, alguém proporcionou-me um encontro com um sacerdote católico. Nós fomos à casa dele, foi uma tarde. Pai, 5 horas nós falamos acerca da palavra de Deus. E a certa altura ele disse: mas você só fala acerca de Cristo. E eu disse: e é verdade, eu sou cristocêntrico. E Jesus disse: e as Escrituras testificam, elas falam de mim. E o que aqueceu o coração daqueles 2 discípulos foi aquilo que Jesus lhes disse, que as Escrituras diziam a seu próprio respeito. Todas as Escrituras falam de mim. Começamos assim, temos sido assim, e pela graça de Deus acabaremos assim, com Jesus no centro da nossa mensagem, com Jesus no centro da nossa vida, com Jesus no centro do nosso testemunho, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele, apenas a Ele, eternamente. Amém. Amém. Os seus corações aqueceram e mudou a sua história. Eles vinham de Jerusalém, onde Jesus disse que eles deveriam de ficar lá e esperar lá. Eles estavam a voltar para casa. Entre outras coisas, com certeza que eles iam com receio no seu coração.
O que é que a minha família vai dizer? Perdestes 3 anos da tua vida. Deixaste as terras, olha, os campos estão a monte. Não houve colheitas, tu abandonaste tudo. E agora vens, o que é que trazes? Tu vens com as mãos vazias, com o coração vazio, com o coração frio. E esta expectativa também da chegada a casa. Ser motivo de escárnio não somente da sua família, como também dos seus vizinhos, dos seus amigos, com certeza que iriam, desculpem-me o termo, gozar com eles. E isso também os preocupava. Mas Jesus fala com eles acerca da sua própria pessoa e eles voltam para Jerusalém, de onde nunca deveriam ter saído. Amém? Mudou a história. O nosso coração. Muito se tem falado acerca disto na palavra de Deus, melhor, muito se fala acerca disso. O Senhor pede-nos coisas. Ele fala acerca do nosso tempo, fala acerca dos nossos talentos, dos nossos dons. O Senhor fala acerca do nosso dinheiro, fala acerca das nossas palavras, fala acerca das nossas companhias. Tudo deve ser entregue a Ele. Mas há uma coisa que Ele nos diz. Ele diz isto: filho meu, dá-me o teu coração. Eu estive a pensar em todas as coisas que o Senhor nos pede para nós darmos voluntariamente. E se nós disséssemos assim ao Senhor: ó Senhor, mas eu só posso dar uma coisa. Tu só me podes pedir uma coisa. O que é que tu me vais pedir? Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor diria: filho, dá-me o teu coração. Porque se Ele tiver o nosso coração, Ele terá tudo depois que nos diz respeito. Ele pede para lhe darmos o nosso coração. Para quê? Para Ele purificar o nosso coração. Para Ele mudar o nosso coração. É uma necessidade que nós temos de uma mudança. Há pessoas que se têm em grande conta. Eu às vezes ponho-me a pensar: porque é que certas pessoas enveredam por certas carreiras? Deixai-me ser um pouco mais claro. Há uma coisa que eu nunca percebi, mas agora percebo. Mas demorou algum tempo para eu perceber. Porque é que há tantas pessoas que querem ser políticos e seguir a carreira política? Cada um sabe das suas razões, certo? Uns é por causa de benefícios financeiros, outros porque têm esse desejo e uma boa intenção para servir os outros, etc. Mas por aquilo que eu tenho visto ao longo destes anos, e às vezes sou um espectador atento, há uma coisa que move a muitos. Poder. As pessoas gostam de poder. Que alguém bata à porta do seu gabinete e humildemente diga: eu posso entrar? Eles já ganharam o dia. Sejam políticos ou de outra natureza qualquer. Há pessoas que adoram isto. Anseiam isto. Lutam por isto. Têm-se em grande conta. Mas sabem porque é que o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração? Porque o médico dos médicos já fez o diagnóstico acerca do nosso coração. E sabe qual é o diagnóstico? Jesus disse: do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. E estas coisas contaminam o homem. Se alguém me quisesse dar um coração assim, eu não queria de modo nenhum.
Mas o Senhor sabe que o nosso coração tem este potencial. Eu não digo que nós sejamos isto, tudo isto, ou alguma coisa disto. Mas o potencial para nós fazermos isto existe. E por isso é que Deus diz, dá-me o teu coração. E se nós lhe entregarmos o nosso coração, se nós lhe entregarmos a nossa vida, Ele vai moldar. E vai fazer outra coisa que transcende. E por isso é que nós também somos cristocêntricos, isto é, o Senhor Jesus está no centro da nossa pregação, no centro da nossa mensagem. Porque a Bíblia diz que pela fé Jesus habita no nosso coração. Quem ousaria dizer tal coisa? Um coração assim, com este potencial, frio tantas vezes. E Jesus diz, se tu creres em mim, se depositares a tua fé em mim, eu vou habitar no teu coração. Temos isso em Efésios. Não é invenção nossa. Habite Cristo pela fé no vosso coração, diz Paulo em Efésios capítulo 3. A um Deus assim, só nos resta uma coisa, amá-lo com todo o nosso coração. Ele não se contenta com menos, porque em relação a cada um de nós, Ele não nos pode amar mais. E sabem porquê é que Ele não nos pode amar mais? Porque já nos ama com todo o seu coração. Amém? Reparem as várias áreas em que o Senhor fala acerca do nosso coração, que deve ser um coração inteiro. Louvando ao Senhor com cânticos e hinos espirituais, com todo o nosso coração. Eu hoje estava aqui a cantar, a louvar o Senhor juntamente convosco. Claro, sabia que ia falar acerca disto, estive mais atento. Eu cheguei a uma conclusão, estamos a louvar a Deus com o nosso coração. Amém? É isto. Na vida, em relação aos outros, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Fazei de todo o coração. E nós às vezes pensamos que esta é uma exigência demasiadamente alta, demasiadamente grande. Mas não é menos do que aquilo que o Senhor tem para nós e nos dá em relação a nós. Reparem só neste versículo que agora me veio à mente. Ele que era rico, por amor de nós se fez pobre, para que nós, pela sua pobreza, enriquecêssemos. Pensem só nisto. Jesus era rico. Rico na glória, sim. Estamos a falar de um exército, de milhares, de milhares, de milhões e milhões de anjos que o adoravam. A glória do céu. Abri-vos, ó portas do céu, ó portas eternas, para entrar o Rei da Glória, Jesus, conhecido como o Rei da Glória. E como o Pai estava assentado no seu trono, e os querubins e os 4 anciãos prostravam-se dia e noite diante dele, e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele do céu olhava para a terra e dizia, toda a terra é minha, todo o ouro, toda a prata, todo o ganho, todo o gado, sobre milhares de montanhas, tudo é meu. Ele deixa essa riqueza, a riqueza da comunhão com o Pai, e vem à terra. Mas nasceu num grande palácio, numa grande cidade, num berço de ouro. Nós sabemos como é que foi. Num curral, uma manjedoura, uma terra que tinha má fama. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. Nasceu em Belém, depois foi viver para Nazaré. Filho do carpinteiro da terra, sua mãe, uma jovem doméstica. Os pobres, ao 8º dia, tinham que levar, os pobres e os ricos levavam o seu filho ao 8º dia ao templo. Os que tinham possibilidades, por decreto divino, levavam cordeiros. Os mais pobres, pombinhos, um casal de rolas. Os pais do Senhor Jesus levaram pombinhos a um casal de rolas. Não havia dinheiro para comprar um cordeiro. No seu ministério, para falar acerca, para exemplificar a sua mensagem, precisava de uma moeda e não tinha uma moeda e pediu uma moeda emprestada. As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Na cruz do Calvário, despido, sem honra, sem aplausos,
Os amigos que estavam ali perto, nomeadamente sua mãe Maria, choravam, também desapontados, não estavam a perceber. Os seus seguidores, envergonhados pelo facto de o terem seguido e de terem acreditado nele. O pai não lhe responde quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isto é pobreza. Mas agora a Bíblia diz: tudo é vosso. Somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós, pela sua pobreza, enriquecemos. Amém. E perante isto ele diz-nos: não endureçais o vosso coração. Ao longo dos anos eu tenho visto corações maleáveis à voz de Deus, à palavra de Deus, à mensagem de Deus. Mas se me perguntam o que é que eu tenho visto mais, eu digo-vos: tenho visto mais vezes corações endurecidos, nada mexe. O nosso coração tem este potencial que nós acabamos de ler. Numa outra parte em Provérbios nós lemos que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Vocês dizem: mas eu não penso isso assim de mim, nem eu penso isso de nenhum de vocês. O problema é que nós comparamos-nos uns com os outros. E se eu dissesse ao meu sogro, que muito estimo, se eu lhe dissesse: seu Mário, o seu coração é mau e perverso mais do que todas as coisas, ele dizia assim: com quem a minha filha se casou. Mas Deus olha para o coração dele e olha para o meu coração, e devido à sua santidade ele diz isso. Não somos nós que dizemos em relação aos outros, é Deus que diz em relação a nós. Sabe o que é que nós precisamos? De um transplante de coração. Há um diagnóstico que nós já fizemos acerca do nosso potencial, mas no livro do profeta Isaías, Deus diz isto: avalia o ser humano e diz isto: toda a cabeça está doente e o coração fraco. Quando eu leio este versículo, coração fraco, vem-me à mente uma doença: insuficiência cardíaca grave. O que é que leva uma pessoa a ter que fazer um transplante cardíaco? Se eu errar, temos ali o nosso colega, o meu colega João David, que pode dizer: mas olha que isso não é bem assim. Eu agora tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer, porque ele sabe. Então é assim: uma doença arterial coronária grave pode obrigar a um transplante. Válvulas cardíacas, não apenas uma, mas mais do que uma, com alterações graves. Insuficiência cardíaca. Esta é a mais frequente. Insuficiência cardíaca grave. Sintomas de insuficiência cardíaca graves: falta de ar, tosse persistente. Agora, quando vocês tiverem uma tosse de 8 dias, não pensem que vão ter que fazer um transplante. Cansaço, fadiga, caminhar 3 a 4 passos e já não conseguir mais. Falta de energia para as atividades diárias. Membros, as pernas particularmente inchadas, tornozelos. Dificuldade na concentração, confusão mental. À medida que o tempo passa, vai piorando. E se não fizer um transplante, vai morrer. O Senhor olha para o nosso coração e vê o potencial, e vê o estado dele e diz: todo o coração está fraco, precisamos de um transplante.
como é que se dá esse transplante? O que é que acontece? Em Ezequiel, o Senhor diz isto. Eu passo a ler. A certa altura, o Senhor diz isto. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isto que é? Isto é um transplante. Eu vou tirar o vosso coração, um coração cansado, e dar-vos-ei um coração novo. É um coração de pedra, é um coração endurecido. Eu vos darei um coração flexível, um coração de carne. É um transplante. O Senhor quer nos dar um novo coração, como nós cantamos algumas vezes. E só Jesus é que o pode fazer. Ele tira o nosso coração fraco, com potencial terrível, enfermo, devido ao pecado, e coloca um coração novo, um coração de carne, um coração que se torna sensível à sua mensagem, à sua palavra, e mesmo quando ele está frio devido às dificuldades da vida, às provações, ele é revigorado e aquece ao ouvir falar daquele que mudou o nosso coração, e mudou a nossa história, e mudou a nossa vida, e mudou o nosso destino. Amém? Precisamos de um novo coração. Como é que isto se faz? Deus diz: a um coração contrito e arrependido, eu jamais desprezarei. Pode ser um conceito alto acerca da tua pessoa, as pessoas podem pensar alto acerca da tua pessoa, pode ser aplaudida onde quer que tu chegares. Mas Deus olha para o teu coração e diz: está fraco. E se essas pessoas que nós aplaudimos, que o mundo aplaude, coloca nos lugares mais altos, às vezes nós ficamos a saber, outras vezes não. Mas se nós conseguíssemos ler durante 1 minuto ou 2 e ver o filme do que se passa naquele coração, o conceito que nós teríamos acerca dessa pessoa iria descer a pique tantas vezes. Às vezes pessoas que são aplaudidas, reconhecidas, pessoas que vivem perto deles, dizem: não presta. Aqui uns tempos atrás, há uns dias, eu li acerca de uma pessoa que é reconhecida internacionalmente. Claro que eu não vou citar o nome. Na área do cinema, da música. Aquilo que vulgarmente as pessoas chamam de um ídolo. E eu que nunca me interessei de veras por essas áreas, mas também sei apreciar aquilo que tem qualidade e aquilo que não tem. E o conceito que eu tinha dessa pessoa, mesmo sem a conhecer, já se vê, mas era algo positivo. Até que eu li alguma coisa acerca dela recentemente. E alguém disse: o meu pai foi motorista dessa senhora. Havia regras. Se não cumprisse essas regras, seria despedido. Quais eram essas regras? Não podia olhar para ela, nem pelo retrovisor. Não lhe podia dirigir a palavra. Ele e todos os motoristas que a levavam para aqui e para ali. Se um deles pousasse uma mala no chão, uma mala dela, era despedido. E eu pensei: esta pessoa afinal não presta. E vocês dizem: mas também, por causa disso, ela não presta. Não, porque uma pessoa que é capaz de fazer uma coisa dessas tem um problema de coração. É de coração.
A um coração contrito e arrependido jamais desprezarás, ó Deus. Então é assim. Voltando com a fita um pouco atrás, aquilo que pensas de ti, aquilo que os outros pensam de ti, neste caso é de menos importância. O que é importante é aquilo que Deus pensa acerca de cada um de nós. E há um diagnóstico que é comum. A receita é a mesma. Coração fraco, precisas de um transplante. Mas não é tu te aproximares de Deus com arrogância, com prepotência. Não, é um coração contrito e arrependido. O Senhor não despreza. E se nós vamos a Ele, contritos e arrependidos, confiando nele e não tendo em consideração aquilo que nós pensamos que somos, o nosso potencial que é maior do que os outros. Se nós vamos a Ele, conscientes da nossa necessidade, que precisamos dEle, que ninguém nos pode socorrer a não ser Jesus, Ele tem poder para mudar o nosso coração, fazer o tal transplante e dar-nos um novo coração. Amém. E todos nós precisamos de um novo coração. E isto, prezados amigos, as religiões não pregam. Mas a palavra de Deus prega. A palavra de Deus ensina isto, para nós fazermos isto. No fundo, é nós nos harmonizarmos com o diagnóstico de Deus. Senhor, conheces o meu coração. Sonda-me e vê. O Senhor não precisa de fazer um grande esforço para chegar à conclusão. Coração fraco, coração fraco, coração fraco. Mas dar-te-ei um novo coração. Um coração que o ama. Um coração que é aquecido quando na palavra de Deus nós lemos ou ouvimos falar acerca do nosso Salvador. Um coração que nós queremos entregar para que o Senhor o molde em conformidade com a sua vontade. Amém? E um dia não haverá mais desapontamentos, expectativas falhadas, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque aquele que fez o transplante do nosso coração, com Ele nós vamos estar para todo sempre. E Ele diz que vai fazer tudo isso, que vai fazer todas as coisas novas, que vai restaurar todas as coisas. E mesmo quando Ele vier à terra para fazer os novos céus e a nova terra, aí sim nós viremos com Ele. Quando Ele vier para reinar durante 1000 anos, nós reinaremos com Ele. E quando o lobo e o cordeiro apacentarem juntos, nós estaremos de braços cruzados a ver e dizer, como é possível? Então o leão ou o lobo não vai comer hoje o cordeiro? Não, porque até o lobo e o leão se transformaram em animais herbívoros. A mudança será total. E nós estaremos lá a ver, presencialmente, porque Ele nos deu um novo coração. O Senhor nos abençoe. Amém?